Maria, jogam os santos algum papel importante para as benditas almas do purgatório? São José pode ajudar-nos a evitar o purgatório, e deveríamos pedir-lhe constantemente aos santos, a quem tenhamos devoção, que intercedam pelas pessoas queridas que se encontram ali. As orações dos santos ajudam muito a quem está no purgatório. O santo padroeiro das almas do purgatório é São Nicolau de Tolentino. Maria, mencionam as almas do purgatório aos santos alguma vez? Não, até o momento não me os mencionou de maneira específica. Mas sim, menciona aos anjos, em especial a São Miguel, que é tão importante. Maria, que lhes diria aos cristãos que se questionam a importância dos santos? Lhes diria que ignorá-los é uma perda imensa. Se lemos sobre sua vida e sobre o que fizeram, fortalecemos nossa fé. Muitas histórias de santos fazem que os livros contemporâneos de qualquer tipo pareçam ridículos, o posso assegurar. Deus tem boas razões para dar-nos aos santos, e é muito necessário e frutífero pedir sua intercessão por nós ou por outras pessoas. Se nos apoiamos neles, encontraremos bons advogados e poderosos quando nos encontrarmos ante o trono de Deus. Maria, há santos que vivem entre nós na atualidade? Sim, muitos. Nesses tempos nos quais vivemos, tão perigosos e inestáveis, de tanto pecado, a graça de Deus abunda, e isso faz que hajam muitos santos. Poucas vezes os veremos nos titulares dos jornais, porque a maioria das vezes permanecem ocultos até chegar ao céu. Isso é assim porque a sua humildade e obediência, o que os faz santos principalmente, e os humildes nunca querem que se lhes veja ou que se lhes preste atenção. Como todos sabemos muito bem, as más notícias se estendem rapidamente e dão muito dinheiro. As boas notícias se difundem muito lentamente e não atraem aos meios. As boas notícias não vendem. Maria, a quem consideraria santo neste século? Ao Padre Pio, ao Papa João Paulo I, que foi assassinado pela sua bondade por reconhecer a Satanás entre os maçons que penetraram com força dentro dos muros do Vaticano, a Maximiliano Kolbe e a outro sacerdote polonês mais recente. Qual era seu nome? O sacerdote ao qual a polícia secreta torturou e logo lhe atou com arames e o afogou. Popolisco, ou algo parecido. Este sacerdote apareceu ao lado de Jesus vestido das cores vermelho e branco, como os mártires. Poderia pensar em outros mais, mas sei que alguns dos santos mais grandes ainda estão entre nós, escondidos e protegidos. No norte da Itália, por exemplo, se dá o caso de um pároco que ia celebrar a missa a umas religiosas e estas tinham que fechar as janelas que estavam no alto da igreja antes. Sabe por quê? Porque durante a consagração o pároco estava em êxtase tão profundo e tão cerca de Jesus que se levava do chão. As irmãs não queriam que saísse da paróquia. Quando começou a fazer-se conhecido o caso, o bispo do lugar suspendeu suas missas em público porque evidentemente causava uma grande comoção. Imagine-se o que deve sofrer aqui, vendo como está o mundo hoje em dia. Que coisas tão extravagantes lhe haverão diagnosticados psiquiatras que não são crentes. Gostaria de sabê-lo. Sim, diria com certeza que há muitos santos hoje em dia, mas é compreensível que a igreja seja muito cuidadosa e deve discernir cuidadosamente o processo de canonização, que começa somente quando se chega ao céu. Maria, quais são os conceitos equivocados que se tem hoje em dia sobre os santos? Conceitos errôneos? Creio que o erro mais comum é pensar e afirmar que receberam graças que os demais não temos, e que, portanto, não podemos chegar a ser tão santos como eles. Dizer, graças a Deus não fui eleito para ser santo, é como colocar a tirinha antes da ferida, e é uma pobre desculpa. Se quem diz esse tipo de coisas se haveria portado igual de bem que eles, então também haveria recebido mais e maiores graças. A justiça de Deus se baseia em dar-nos, a cada um, as mesmas oportunidades para chegar a ser santos. Maria, os santos se irritam? Sim, claro que se irritam. Em especial quando são testemunhas de atos contra a honra de Deus e do amor, sem importar as circunstâncias. Sentir raiva e estar irritado não é um pecado,
Mas o que sim se tem em conta é o que fazemos enquanto estamos irritados. Está permitido irritar-se quando existe um verdadeiro motivo, e o próprio Deus quer que seja assim. Não estava Jesus irritado quando expulsou aos mercadores do templo? Sim, o estava. E ainda o está hoje em dia quando há quem apenas busca o dinheiro e o proveito pessoal de um lugar sagrado ou das coisas de Deus. Maria, tendo em conta que efetivamente todos os santos são diferentes entre si, quais são, em sua opinião, os traços de personalidade mais comuns entre eles, tirando a humildade? Amam a todas as pessoas, sem importar-lhes quem sejam. Veem o bem em todos. Perdoam a todos e estão dispostos em fazer qualquer coisa por Deus e por qualquer um dos seus seguidores, sem importar as dificuldades. Também gostaria de aclarar que os santos sempre parecem ter um respeito especial, profundo e carinhoso pelos mais jovens e os mais velhos. Maria, crê que conheceu pessoalmente algum santo? Sim. Por exemplo, uma mulher que vive ali embaixo, no vale, no povoado de Chnifes, se encontrava prostrada na cama por um longo tempo, com as pernas inválidas, e creio em constante dor, e cada vez que a visitava estava radiante. Então lhe perguntei como podia estar tão alegre todo o tempo. Respondeu que sabia que estava salvando muitas almas para Deus e acreditava que era um privilégio poder fazer isso por ele. Creio que foi uma verdadeira santa. Maria, me poderia dizer os nomes de alguns santos que ainda vivem na atualidade e que você conheça? Não. Isso lhes trazeria um sofrimento innecessário, os poria em perigo e debilitaria sua profunda humildade.